Ei, Flávio, boa noite para você, para Adriana, para todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma terça-feira animada aqui em Brasília, para variar um pouquinho, né, gente? É isso. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre esses dois temas, porque são assuntos que a gente tem visto repercutir nas últimas semanas, e aí a gente ainda não teve desfecho nem para a questão da votação das propostas contra ali o Supremo Tribunal Federal e nem em relação às emendas, mas a coisa está caminhando. Primeiramente, em relação ao que a gente viu lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ontem a gente tinha comentado de que estavam na pauta ali 4 projetos que buscam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente inclusive destacou que limita as possibilidades de decisões monocráticas, as decisões individuais dos ministros, e um outro extremamente polêmico que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Bom, isso tudo estava na pauta, havia ali uma série de articulações e negociações para que pudesse ser adiado, e aí a base governista conseguiu adiar a votação desses projetos. Eles se utilizaram ali de trechos do regimento interno da Câmara mesmo, né, que permitem, que dão essa possibilidade para requisitar o adiamento da análise. Eles conseguiram, e aí ao final da sessão, a presidente da CCJ, a deputada Carolina de Tone, ela avisou o seguinte: olha, esses projetos só vão voltar para a pauta em 9 de setembro. Então, tem um prazo aí ainda, né, para, enfim, mais articulações, mais negociações. Fato é que só vai retornar para análise da primeira comissão da Câmara, que é aquela que analisa, né, se a proposta é legal ou não está dentro da lei ou se não está. Isso, então, só no mês que vem. Bom, decisão importante porque também marca e mostra uma força da base governista, uma base governista que é frequentemente criticada por não conseguir articular e conquistar para o governo a maioria de votos em votações no plenário, mas demonstrando a sua força na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente lembra, a presidente, a deputada Carolina de Tone, ela é do PL, ela é alinhada aos bolsonaristas, era aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso mostra aí um jogo de forças e a relevância desse papel da base no sentido de tentar frear essas propostas, né? Por exemplo, juristas comentam a respeito dessa questão da decisão monocrática, né? De tentar limitar as decisões monocráticas dos ministros, e isso divide opiniões. Tem gente que vê como necessário, sim, esse limite, impor esse limite. Tem gente que não, mas a questão do Congresso rever as decisões do Supremo Tribunal Federal, poder derrubar, e isso gera, assim, bastante polêmica e bastante burburinho. Vamos ver como que isso vai caminhar aí nas próximas semanas. Bom, o outro tema que também é muito relevante, muito importante, porque a gente tem conversado sobre isso nas últimas semanas, e isso de certa forma tem afetado bastante os trabalhos no Congresso, que é a questão do pagamento das emendas parlamentares, né, gente? O que aconteceu hoje? O governo federal publicou uma portaria para definir, por exemplo, o que é uma obra paralisada, como considerar, qual data levar em conta para definir que uma obra ela foi iniciada e está em andamento. E isso, por que isso era necessário? Porque essa era uma das exigências do Supremo Tribunal Federal para que a retomada dos repasses para deputados e senadores, isso possa acontecer. E aí, uma das previsões era, olha, sim, esses recursos, por exemplo, as emendas PIX, podem ter continuidade nesses casos, ou seja, obras já iniciadas, ou seja, obras em andamento, e aí define, não, essa aqui foi paralisada, então não é em andamento, essa aqui não recebe. E também
para definir quais seriam ali as situações de calamidade pública que também vão poder receber esse recurso diretamente no caixa das prefeituras e dos estados. Então, a gente pode dizer que essa portaria hoje, pessoal, foi aí um primeiro e importante passo para que, ou talvez o segundo, porque a gente já teve aquele relatório técnico apresentado na semana passada, prevendo as regras de transparência das emendas, mas esse é um passo dado pelo governo, né? Demonstra uma disposição de seguir o que determina o Supremo Tribunal Federal, de dialogar com o Congresso, e agora é aguardar também o que o Congresso vai apresentar em termos de transparência para os envios dos recursos das emendas parlamentares. A gente lembra que na semana passada foi definido um prazo de 10 dias. Aqui na redação a gente ficou discutindo se eram 10 dias úteis, 10 dias corridos. São 10 dias úteis. E agora é aguardar para ver o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o que eles vão apresentar mesmo de factível ao Supremo Tribunal Federal para que as emendas, para que deputados e senadores possam aí conseguir destinar seus recursos para suas bases, esses recursos seguirem para onde tem que seguir, mas claro, garantindo a possibilidade de fiscalização para a gente ter certeza de que esses recursos estão sendo de fato aplicados enfim, né, em ações fundamentais, seja de saúde, de educação e outros também. E claro, né, garantindo essa transparência para saber quem indicou, para onde indicou, por que indicou. Tem projeto, não tem projeto, enfim, tudo isso é muito importante porque, mais uma vez, a gente sempre fala aqui, né, pessoal, é o nosso dinheiro, é o imposto que a gente paga, então a gente precisa ter essa garantia por parte do poder público de transparência e de possibilidade de fiscalização.